Todos abriram? Atos 3, 3. E Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Vai lá, tangedor. Solta o som do tangedor aí, varão. Isso. Jingle bell, jingle. Tá chegando o Natal, vai. Oh, glória. Natal tá chegando. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elmo, pastora Lil. Deus abençoe vocês. Esse casal maravilhoso que a gente teve a oportunidade de conhecer agora. E eu sei que em breve eles vão estar aqui ministrando para os casais. Eles trabalham com casais, gente, e tem algo de Deus para falar com vocês logo em breve, quando a gente tiver o nosso congresso em nome de Jesus. Já estão aí na lista do congresso, viu? Mila vai passar o nome e a gente vai trazer vocês aqui para palestrar com muito carinho e mostrar para esse povo aí como é que casal anda. Inclusive nós vamos ter a aula do casal agora na segunda-feira online, tá? Ia ser na terça, mas mudou por causa da corrida. E a corrida está sendo terça, quinta e sexta, não é isso, Felipe? Cadê? E sábado, né? Terça, quinta e sábado. Então a gente mudou para segunda, para a gente ter um encontro para falar um pouquinho do que é o relacionamento, a família, a criação de filhos, estruturar vocês mais por intermédio da palavra, o que é ter Deus em um casamento, para o casamento não ir a pique, tá bom? Então eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Vamos lá? Repita comigo assim, diga assim: da limitação ao, bota lá, ao propósito. Fala comigo: da limitação ao propósito. Verso 3, coloca aí, meu filho, venha. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Verso 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou eles no, andando, saltando e louvando, andando, saltando e louvando, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa no templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Essa história do coxo, eu já ministrei ela aqui, mas de uma outra forma. Quero ministrar diferente hoje para vocês, que a palavra de Deus, ela se renova o tempo todo. Cada vez que a gente lê, eu preparei uma mensagem hoje, mas a mensagem dizia assim no meu coração: não é essa que você vai falar nessa noite. Tenho certeza que tem pessoas precisando ouvir essa mensagem. É uma narrativa sobre mentalidade, ambiente e transformação. Diga comigo: mentalidade, se possível anota, mentalidade, ambiente e transformação. Essa história nos conta sobre uma mentalidade, um ambiente, ou seja, um lugar, e uma transformação. Imagina comigo, gente, um menino que era coxo, que é levado por alguém, para sua família, à porta para pedir o quê? Para pedir o quê? Não era para pedir oração. Não era para pedir para ser colocado lá no templo para talvez Deus curá-lo. Era para pedir Isso fala muito sobre uma mente ensinada. E às vezes, deixa eu ficar parado aqui, né? Que eu tenho um negócio aqui marcado agora, mas eu saio e aí depois o menino fica me repreendendo no escritório. Vou tentar ficar parado, igual um robô.
E às vezes nós somos ensinados desde criança, ou na nossa adolescência, ou na nossa sociedade, a sempre ter dinheiro para se manter. Sem dinheiro ninguém vai e ninguém vem. E ninguém fica também. Porque até para ficar paga. Paga ou não paga? Se você ficasse em casa hoje, você estava pagando energia, estava pagando alguma água, alguma coisa você está pagando. Mas ninguém fica de graça em lugar nenhum. Tudo é pago. Agora, gente, o que eu acho nessa história é que poderiam ensinar para ele que na porta do templo alguém poderia passar para ajudar ele a sair daquela situação. Mas não. Às vezes, o conformismo ou a mentalidade, ela precisa de um choque vamos dizer assim, um choque de gestão, como se fala no mundo empresarial, para que essa pessoa entenda que ela não está vivendo aquilo que ela precisava viver. E quando você vê esse texto, um homem que era paralítico desde do seu nascimento, você vê Pedro e Tiago, ou Pedro e João chegando e olhando para ele. E a Bíblia diz que ele estava com a mão estendida, me dá uma esmola. Só que Pedro e Tiago, ou João, melhor dizendo, tem dois Tiago aqui, fica esse negócio de tanto Tiago, falando Tiago, fica Tiago na cabeça. Tem mais Tiago aí, não? Tem alguém que é Tiago? Tem? Graças a Deus não tem mais, pelo amor de Deus. Dois já basta. E Pedro olha para ele como João, olha. E Pedro diz, eu não tenho dinheiro. Vamos para o nosso tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho algo que eu fui ensinado que eu posso te dar. Olha a diferença de ensino. Um foi ensinado para pedir e outro foi ensinado para mudar as vidas. Gente, nas melhores famílias existem pessoas com diversidades de mentalidade. Existe gente que vai dar certo e existe gente que vai dar, mas não é que porque nasceu para dar errado. Pelo contrário, nasceu para dar certo, nasceu para vencer, nasceu para prosperar, nasceu para triunfar. Não tem jeito, porque nós nascemos para vencer, porque Cristo venceu e nós também vamos vencer, isso está escrito. Só que existem mentalidades que você vai observando e vendo no decorrer dos anos, que alguns mudam de vida e outros, cada dia que passa, a vida vai indo para trás. Não muda, não sai do lugar, não se move, mas está correndo o tempo todo atrás de dinheiro. Hoje eu quero falar sobre dinheiro. Está disposto a ouvir, ou sim ou não? No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, coloca aí, por favor. Eu vou pregar rápido hoje. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Presta atenção, gente. Existe algo que a gente precisa entender de fato mesmo para a gente mudar de vida. Esse negócio aqui que bate forte, e se parar de bater, vai tirar a nossa vida, é o centro das nossas emoções. É o centro de tudo. E se você não transformar a sua mentalidade, esse centro das suas emoções vai ser preenchido por aquilo que você deixa de ser. E a Bíblia diz, e como imaginar o seu coração, assim será. Então eu preciso te ensinar hoje, por favor. Chega de você pensar de uma forma que lhe mantém derrotado por longos anos.
Chega de você pensar de uma forma que lhe mantém destruído por longos anos. É mais história de derrota do que história de superação. É mais história de derrota do que história de milagres na sua vida. E às vezes a gente fica olhando assim, poxa, mas eu faço tudo certo. Eu vou para a igreja, eu oro, eu jejum, eu tenho uma vida digna, mas o que está me faltando para a minha vida mudar? É porque às vezes você está tão preocupado com o financeiro, que está impedindo de você viver milagre da parte de Deus. Escute uma coisa, eu vou falar mais uma vez aqui para você frisar isso na sua cabeça. Este homem estava na porta do, mas tem gente que está assim também na porta. Ele entra na igreja, mas é como se estivesse sempre na porta, porque ele entra na igreja, mas a igreja não entra. Ele ouve a palavra, mas a palavra não entra. É como se entrasse culto, saísse culto, mas nada mudasse na mentalidade. É como se você viesse para a igreja e toda palavra que foi ministrada, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus, não entrasse no seu coração e nada mudasse. Eu não acredito, gente. Eu deixo de ser crente se Deus não mudar a vida daqueles que estão dispostos a mudar a mentalidade. Eu duvido, eu nunca vi, melhor dizendo, alguém que esteja disposto a transformar o coração e a deixar ser ensinado de uma forma ou por alguém que tem a capacidade de ensinar a ela, não mudar de vida da água para o vinho. Porque o primeiro milagre na vida do cristão é água ser transformada em vinho. Ah, pastor, foi num casamento. Não, mas aquele casamento não era lá para aquela história não, senão só estava lá. Trouxe para mim, trouxe para você. Então o primeiro milagre é transformação. Eu transformo a minha mente para eu viver aquilo que Deus tem para... Gente, o cabra estava... Cadê Felipe, meu ator? Felipe, vem cá, meu filho. Vem, botar o puff aqui. A palma para Felipe, palma. Senta, Felipe. É só a ilustração, viu? Pelo amor de Deus. O homem está sentado na porta. Estende a mão. Eu vou passar. O que é que você vai pedir para mim? Pelo amor de Deus, né? Irmã, pelo amor de Deus. É assim? Dá uma? Não tenho esmola. Mas o que eu tenho eu te... Olha bem, gente. Escute aqui. Existe um ensino em todo o ambiente. E existe um ensino para lhe matar e para lhe destruir. E existe ensino para te levantar e te fazer uma pessoa que vai romper na história. Eu já entrei em igreja, já entrei em lugares, já entrei em vários lugares que o ensino era: Deus vai te matar. Deus vai fazer você passar um vento, uma tempestade, porque está necessário para você mudar de vida e se converter. Tem nada a ver. A salvação é pela graça. Não é por obra nossa, não é pelos nossos feitos, é por Deus. Foi graça, favor e merecido. Tem nada a ver. Deus não vai te matar, pelo contrário, Deus vai te transformar. Eu conheço um Deus que transforma o cara que é traficante em um homem que prega a palavra. Eu conheço um Deus que transforma uma prostituta em uma mulher de Deus e sábia e que mantém o seu casamento de pé. Ensina os seus filhos que no caminho que devem andar e faz tudo o que a palavra diz. Então, Deus é um Deus que transforma. Ah, mas você já matou, agora não mata mais. Ah, já roubou, agora não rouba mais. Por quê? Deus transforma. Já usou droga, agora não usa mais, porque Deus transforma. Mas o que foi que houve? Disponível.
eu não estou na porta para pedir esmola. Eu estou na porta para pedir transformação. Imagine aquela família pegando todo o dinheiro que Felipe trazia. Lá ele, né, Lipe? Felipe, para lá, isso aí. O dinheiro que o cara trazia, mantinha a família, alimentava ele, era como se fosse uma empresa, um negócio, gente. Ali era um negócio, que trazia dinheiro para dentro de casa. Então, se o negócio está funcionando, ninguém mexe. Às vezes, porque o dinheiro está chegando dentro de casa, as pessoas acham que está tudo bem com ela em Deus, mas não tem nada a ver, porque Deus não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro você vai trabalhar, vai conquistar e vai crescer, tudo bem. É do seu suor. Cuidado, que nem todo mundo, a pessoa fala assim, porque eu estou ganhando dinheiro, Deus está comigo. Não tem nada a ver. Se fosse assim, Deus estava com todos os ímpios. Quem é o homem mais rico da terra? Vou repetir isso aqui porque é bom vocês saberem. É dizimista fiel? É? Não é. Eike Batista é crente? Elon Musk é crente? É ou não? Tem nada a ver sobre crente. Crente também o diabo é. Todo mundo é crente, crê em alguma coisa. Mas não é sobre crente. Estou falando de pessoas que mudaram a mentalidade, foram transformadas pelo Evangelho, que é poderoso para fazer você entrar em um lugar que você não tinha como acessar. Está o homem aqui sentado, e Pedro e João olham no olho dele, olha aqui, gatinho, e diz assim, olha para mim, eu não tenho prata, nem eu tenho ouro, mas eu tenho algo que o meu Jesus me ensinou, que depois do dia de Pentecoste, eu receberia um poder, e esse poder foi me dado, não para ficar dentro de mim, mas para passar para você. Esse poder foi me dado não para transformar somente a mim, mas para transformar você. Está disposto a viver o que eu tenho para você? O que eu tenho para você não é prata nem ouro, mas é em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Vai lá andando. Escute, vou pregar agora. O homem não andava, agora anda. Se a mentalidade dele não fosse mudada, Marquinhos, o que é que aquele homem faria? Pai, mãe, a empresa vai quebrar agora, porque eu não vou ter mais mantimento, porque ninguém vai mais me ajudar na porta. Mas quando Deus entra na vida da pessoa, o dinheiro fica em segundo plano, filho fica em segundo plano, casamento fica em segundo plano, empresa segundo plano, pessoas segundo plano, animais segundo plano, tudo vai para segundo plano, porque o primeiro plano é quem? É Ele. Quando eu entendo que Deus é primeiro, é primícia, é além de qualquer outra coisa. Mas pastor, mas eu também, se eu não tiver um casamento mesmo, Deus também, aí é outra linha, vamos entrar por lá não. Mas pastor, mas se eu não tiver, peraí, calma lá. Escute uma coisa, quando você prioriza a Deus, não tem como o seu casamento não ir bem. Quando você prioriza a Deus, não tem como as outras coisas não darem certo. Pode até passar momentos, pode até passar dias, meses, mas quando Deus entrar com aquilo que você mais precisa, você vai levantar e vai andar, mas não é de cabeça mais baixa, é de cabeça erguida. O bonito dessa mensagem é que esse jovem, ele não entra, ou não vai na casa dele avisar os pais. Não volta para lá para dizer, olha, eu estou curado, eu estou bem. Ele entra onde? No templo. E a Bíblia diz que ele entra o quê? Pulando
adorando. E o que mais? E o que? Bota lá no versículo, meu filho, por favor. Verso 6, se eu não me engano. Bota o versículo 6. É o 7, então. 7. E tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando. Eu não sei como uma pessoa anda e salta. Deve ser assim, né? É assim? É assim ou não é? Rapaz, chega, fiquei tonto. Misericórdia. E louvando. Andar, saltar já é difícil. Adorando então. Aí agora eu acho que ele estava no mistério. Porque no mistério você faz tudo e não sabe de nada. Mas aí você vê o homem andando, saltando e adorando. A mentalidade dele foi o ambiente que ele estava, que era um ambiente de pedinte, passa a entrar em outro tipo de que é o ambiente de quê? De entrega, de adoração, de louvor, de agradecimento, de honra. O ambiente que era proibido de alguém estar ali com ele, por ele ter enfermidade, ele agora passa a ser um homem que é introduzido em uma sociedade que ele não poderia entrar. A revelação desse texto, gente, é o seguinte: nós éramos como este homem aqui, este homem que podia mudar de vida, mas não sabia como. Este homem que estava na porta do lugar certo, mas não podia entrar no lugar certo, porque nem sabia o que é que poderia acontecer com ele lá dentro. Não tinha conhecimento daquilo. Este homem que vê um monte de gente passando, orando, adorando a Deus, salmodiando, cantando, entrando no templo formoso para orar e buscar o Senhor, mas sequer parava alguém para dizer assim: ora por mim, abençoe a minha vida não está dando certo. E ele estava tão ocupado com o financeiro, que não tinha tempo para buscar aquilo que era eterno para ele. Este homem que estava enfermo, ele tinha tempo para trabalhar, mas não tinha tempo para pedir para ser curado. Gente, isso é muito forte. Mas é forte, uma força tão grande que talvez você não esteja compreendendo o que eu estou compreendendo aqui. Porque alguns limites na sua vida, eles não nasceram com você. Escute, você que foi ensinado a ser limitado. Talvez sua mãe ou seu pai ou alguém te disse que você não é capaz de ser aquilo que Deus está projetando para você ser, ou até mesmo que você tem no coração de ser, ou sonha ser, ou ver alguém no lugar aonde você pretende chegar, mas a sua mentalidade está dizendo para você que você não é capaz. Eu vou começar a pregar agora. Eu entrei aqui nesta noite para dizer que Deus é especialista. Bota um louvor mais forte. É especialista em pegar quem é incapaz para fazer ser capaz. Deus é especialista em pegar pessoas loucas para confundir as sábias. Deus é especialista a pegar pessoas que sequer teve conhecimento, teve estudo ou teve ensino e transformar em uma pessoa cheia do Espírito Santo e do poder dele. Deus pega Pedro, um homem bruto, um homem rude, um homem que só buscava dinheiro, pescava para ganhar dinheiro, e diz assim para
Pedro: Pedro, eu farei você um pescador de almas, pescador de homens. Deus estava falando para Pedro e dizendo assim: olha, Pedro, ganhar dinheiro é bom, mas agora eu quero você fazendo aquilo que é para fazer. Vou derramar algo sobre você, Pedro, que você vai mudar pessoas. Você não entrou aqui nessa noite só para receber algo de Deus, para mudar a sua vida. Deus está falando com você que o que Ele vai te dar não vai só mudar a sua vida, mas vai mudar a vida do seu vizinho, da sua vizinha, da sua família, dos seus filhos, das pessoas que andam com você, das pessoas que estão próximas a você. Deus vai usar você para colocar a mão sobre alguém e dizer: levanta-te, porque Ele resplandece a luz em você, e você não vai morrer, e você não vai afundar, e você não vai perecer, porque esse estado não define o seu fim. Esse estado que você está passando agora não define aquilo que Deus tem para você lá na frente. Um dia eu era assim, mas agora eu fui transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que transforma o homem, que transforma a mulher, e faz a gente ter uma capacidade de entrar no templo adorando, saltando e andando. Deus está fazendo você entrar aqui nesse lugar de uma forma diferente. Eu não sei você, mas esse ambiente começou a mudar agora, de um ambiente natural para ser um ambiente espiritual. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Eu vim nessa noite dizer para você que essa paralisia, esse ensino que destruiu você até aqui, a partir de agora está quebrado no nome de Jesus. E no nome de Jesus você vai andar de cabeça erguida, vai ter dinheiro para emprestar, vai ter algo, suas necessidades serão supridas, porque a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão, nem sua descendência passará fome. A Bíblia diz que você terá para emprestar. A Bíblia diz que onde você colocar a mão, Deus colocará contigo. Onde você colocar os pés, Deus te dará por herança. Está escrito que você vai viver o sobrenatural de Deus na palavra dele. Aquele que está atento à minha voz, guarda os meus mandamentos, eu abrirei. Deus está abrindo janelas no céu, está derramando sobre a sua vida uma bênção tão necessária para a sua vida. Ai, meu Deus do céu, existe um Deus no céu. Você sabe essa? Venha, ô glória. Vamos aquecer isso aqui, vamos aquecer. Vai, sabe ou não? Canta, pastor. Sabe ou não? Eu estou pegando fôlego aqui agora. Glória, glória. Existe uma lógica no ambiente. O ambiente tinha uma lógica. A lógica era esmola. Mas a lógica de Deus é transformar. Você disse que estava ligado, fique ligado. A lógica de Deus é uma cidade, olha, me pegou, chamada Jericó, anuncia que por ali a passar havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Faz uma reflexão através desse louvor. Mas ele ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver. Então encheu seu coração, despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha
compaixão de mim. Jesus, filho Escuta de... isso aqui. O protagonista ali da história não é Pedro, não é João. O protagonista da história ali é o próprio Deus. Porque Pedro e João, ele como pessoa não conseguem mudar, mas o que ele tinha, escute, eu não tenho nada, fala assim, eu não tenho, mas Deus em mim transforma o nada em alguma coisa. Deus em mim transforma o nada em um mar de abundância. Deus em mim, olha o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 3, 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente ou abundante, além daquilo que pedimos, segundo o poder que é. Peraí, escute isso aqui. Olha que texto lindo. Eu preciso que você leia o texto. Você é amante de Bíblia, sim ou não? Se você não é, passe a ser, porque senão você vai ser enganado, viu? Então passa a ser, por favor, ama a Bíblia. Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso. Lê todo mundo, vai. Vou confundir sua cabeça agora, Pastor, eu não preciso pensar. Você pode até pensar, mas ele vai fazer além. Pastor, eu não preciso pedir. Pode até pedir, mas ele vai fazer além. Eu não sei o que você vai pedir, se é esmola, mas ele vai fazer milagre. Talvez você esteja pedindo, pai, paga minha conta de amanhã. Deus está falando, eu não vou só pagar a conta, eu vou abrir a porta para que você não fique me pedindo isso toda hora. Talvez você esteja pedindo, Senhor, eu preciso de um milagre urgente. Deus está falando, eu vou fazer um milagre, não só por causa de você, mas para glorificar o meu nome através de você. Comigo, o homem anda o quê? Vai. Jesus olhou para ele e disse: Eu não sei onde ele tira essas coisas. Filha, tua fé te curou. Aí não sei. A tua fé te salvou. Jesus, filho de Davi. Marcos 16, verso 17, 18. Filho de Davi. Vai lá. Marcos 16, verso 17. 7,5. 17, por favor. E esses sinais seguirão aos, em meu nome, quem crê que tem autoridade contra demônio aqui? Só quem crê. Você crê mesmo? Se segura, tá? Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não porão a mão sobre os enfermos, e os enfermos serão, escute, olha o ensino que os discípulos estão tendo. Através de vocês, demônios vão sair. Através de vocês, vocês vão colocar a mão em enfermidade, vai, ó. Como é? Vou provar isso agora. Como? Jesus, ó, vazou, o Espírito Santo desceu, com todo respeito ao nosso Deus. Jesus, o Espírito desce, ele abre a boca, ganha alma, mas ainda não tinha curado enfermo, ainda não tinha expulsado o demôniozinho. Estava na hora de ele experimentar. Oh, glória. Ei, você já expulsou? Se não, vai começar a ter experiência. Você já curou enfermo? Se não, vai começar a curar enfermidade.
Está na hora de você ser profeta da sua casa. Está na hora de você ser profeta dos seus negócios. Está na hora de você ser profeta por onde passar. Deus não vai usar só o pastor Fábio, só o pastor Fernando, só o presbítero Marquinhos. Não, Deus quer usar você. É você que Deus quer usar. Talvez o pastor não esteja lá na sua casa na hora que você mais precisa, mas Jesus está. E quando Jesus chega, algo acontece. Acontece ou não acontece? Está ligado ou não está ligado? Então vai. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto do lugar. Tem dupla honra sim. Quem mandou? Nunca subestime você mesmo. Que às vezes sua confiança no momento mais difícil pode estar em alguém, mas Deus às vezes quer fazer através da sua mão. Deus nunca subestima um pequenininho, uma pequenininha. Pelo contrário, Deus pega o pequenininho, uma pequenininha para fazer grandão. Olha, escuta, uma coisa Deus precisa é de corações que querem ser cheios, gente. Corações que querem ser cheios. Mentalidade, ambiente, Deus não te chama para ser vazio. Deus te chama para si. Não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos. Se é enchei-vos, sinal que alguma coisa a gente precisa de enchimento, sim ou não? Pastor, eu estou cheio. Mas quanto mais você está cheio, mais você tem que se Nunca você está cheio o suficiente para ele. Você sempre está precisando encher, porque você vai descarregar sobre um e aí vai se encher sobre outro. E por aí vai. É por isso que às vezes o pessoal confunde e não entendia por que Jesus orava. Jesus, sendo Deus, precisava orar, gente? Não precisava. Por que ele não precisava orar? Porque ele também era santo. Ele vai orar para quê? Para não cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Ele vai orar para dizer: o Senhor está doendo. Machuca demais ser humano. Dói demais ser humano. Dói demais fazer o bem e receber ingratidão. Dói demais curar pessoas e as pessoas virarem as costas para a gente. Dói demais você curar 10 leprosos, um só voltar e agradecer e 9 ir embora. Dói demais você entregar a sua vida, se doar, mergulhar, pregar coisas boas, coisas maravilhosas e as pessoas dizerem: crucifica-o. Você acha que a dor de Cristo era qual? Ser humano, Pai, não é igual a ser como nós. Eu preciso lhe mostrar isso quando eu chegar aí em cima. É por isso que eu estou dizendo, como humano agora eu estou sofrendo, mas quando eu tiver o meu corpo glorificado, aí eu preciso fazer algo que ninguém vai poder fazer. O que é? Diga o que é. Eu preciso mostrar para eles que eu vou vencer o que eles não tinham condições de vencer. O que, pastor? Pergunta o que, pastor? Não tinha como você ser salvo se não fosse Ele. Não tinha como você ser perdoado se não fosse Ele. Não tinha como você ter outra oportunidade de entrar no templo se não fosse Ele. Você podia estar na porta, mas não tinha condições de entrar se não fosse Ele. Você não tinha como conseguir ser cheio da presença se não fosse Ele. Você não tinha como viver milagres se não fosse Ele, levando sobre si todas as dores e todas as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre Ele nos trouxe uma paz que excede todo entendimento e nos faz estar aqui hoje dizendo: Deus, Ele é poderoso e fiel para fazer infinitamente mais sobre nós. Escute. Ei, o
O homem que estava ali era eu, era você. Mas quem estava em Pedro, em João, estava dizendo assim: olha, salvação eu tenho para você, milagre eu tenho para você, tenho transformação para a sua vida, que chega de pedir mentira, de mendigar, chega de se vitimizar, chega de sofrer, chega de estar com aquele ensinamento que não te levou a lugar nenhum até agora. Eu vou fazer você entrar no templo. Eu vou te dar uma oportunidade de se ter o nome escrito no livro da vida, que nunca mais o diabo pode apagar. A sua história está sendo escrita agora, mas não é escrita por você, não é escrita pelos seus pensamentos, não é escrita pelo que você pede, está escrita pelo que Deus tem para a sua vida. Eu acho, não, melhor dizendo, eu afirmo que o meu destino, a minha vida já está escrita. Como eu vou chegar amanhã, o que vai acontecer amanhã, como eu vou chegar lá na frente, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 meses, está tudo contado na mão de Deus. Escute, Deus está te levantando de uma forma, gente, mas é uma forma que vai confundir muita gente. Eu estou falando sério. Eu estou cheio da presença de Deus aqui, ministrando com todo o temor, com todo o amor divino no meu coração. Deus vai te levantar de uma forma tão poderosa. Papai e mamãe vai dizer assim: é minha filha, é meu filho, o que aconteceu, o que foi isso? E você vai dizer: mãe, pai, eu não sou aquela menina que não tinha conhecimento. Eu não sou aquela menina vazia, doente, enferma, limitada, que dizia que eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu agora sou a menina dos olhos de Deus. Pai, o homem, eu não sou esse homem, pai, que você achava que não ia chegar a lugar nenhum. Eu sou um homem que não fiz faculdade, mas a faculdade que eu fiz foi por intermédio de um joelho no chão, jejum e muita oração e leitura e conhecimento. Pai, eu não dei para o estudo, não tive como fazer aquilo que o Senhor queria sonhar, se eu fosse um médico, eu fosse um advogado, mas o que eu sou hoje, pai, é um ganhador de almas, é um transformador de vidas, é alguém que tem algo dentro ardendo e dizendo: vai e ajude pessoas a serem transformadas. Aí o pai, a mãe, olha e diz: como é que eu faço para ser assim? E você diz: vamos lá na catedral todo domingo, que tem uma palavra que vai lhe ajudar. E você diz: tem um lá em cima, mãe, que é só você pedir a Ele, e Ele fará isso na sua vida, porque eu pedi e Ele fez. Você vai ter a palavra que ela precisa ouvir na hora certa, no momento certo. Agora, escute, amigos e amigas, que tossem quando você se converte e diz: eu vou te esperar com aquele copo que você virava e aí derrubava sobre a gola, ainda fazia tintim. Eu vou te esperar para você vir aqui, para a gente comer água, porque esse negócio é só um momento, é uma fase. E aí você está transformada, você está transformado. E aquele amigo, aquela amiglis que chega perto de você e diz assim: o que é que aconteceu, menina? Você casou, hein? Olha, você teve filho, hein? Olha, como você está prosperando financeiramente. Olha, e você vai dizer: foi aquele Deus que você falou que não era nada, que não ia me ajudar, e Ele me ajudou. Como? Quem é esse Deus? Eita glória, é Ele, o Rei da Glória, o Rei da Glória, a raiz de Davi, a estrela da manhã. É o Jeová Nissi, o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Jeová Shaddai. É quem? É Ele, aquele que está acima de todo nome. É o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim, é Jesus.
de Nazaré. Escute. E aí aquela amiga que criticava vai dizer: como eu faço para mudar? E você vai dizer: vem comigo, porque o que eu tenho eu te dou. Gente, é lindo de se ver. Eu lembro que quando eu me converti, amigos meus falavam: olha, eu vou te esperar. Eu digo: vai ficar esperando. Até hoje eles esperam. Alguns já vieram aqui, outros já se converteram. E até hoje alguns dizem: eu estou esperando. Eu digo: vai morrer esperando ou vai morrer transformado? Você escolhe. E aí no momento da dor: pode orar por mim? Eu digo: claro que eu posso. Quem pode estar aqui, porque não é sobre mim, é sobre ele. O protagonista da história não é pastor Fábio, é o nome de Jesus que está acima de todo nome. Escute, Deus não quer apenas te tirar do chão, gente. Eu vou finalizar agora. Quer te ensinar a caminhar sem voltar para lá. Essa história de voltar atrás, esquece. Essa história de desistir, esquece. Eu vou jogar a toalha, esqueça. Não faça isso não. Quem te levantou, quem te escolheu, quem estendeu a mão sobre você. E a Bíblia diz que a mão dele não está encolhida. Está como? Quem estendeu a mão, o braço dele fica duro, mas ele não tira, ó. O braço dele pode ficar, ele fica ali, ó. Estou aqui, cola comigo para passar de ano. Cola comigo, que aqui comigo é melhor. Vá por mim. Tem jugo, mas é leve, né? Tem fardo, mas é suave. Aí fica tranquilo, vai dar certo. Aí ele não quer que você volte para lá. E o que vai acontecer, pastor? Quando todo mundo vê que eu estou dentro do templo, estou andando, estou pulando. Você consegue fazer isso? Andar e pular? No carnaval até conseguia, né? Estou entendendo. Rapaz, eu estou me sentindo inchado. Está amarrado, minha filha. O sangue de Jesus tem poder. Não sei se é a virose que eu passei. Inchado e ofegante. Mas vamos lá, né? Mas eu vou chegar lá. Ó, tá contratado amanhã, a gente começa 5 horas da manhã, fechou? Tá fechado, nego? 5 horas, tá ocupado ou não? É sério, viu? A proposta está lançada, viu? O Pix canta depois de amanhã. Preciso correr agora. Felipe, você só quer correr sábado, terça e quinta, amanhã eu preciso. Então já era. A precisão faz a necessidade, né? Aí venha. Esse cara está andando, está pulando e está adorando. As pessoas estão... Fala. As pessoas estão vendo. Não era ele que estava na porta pedindo? Era tá onde? No passado. Quem vive de passado é torcedor do Vitória. Desculpe. Se do passado é museu. Estou entendendo. Quem vive de passado, gente. Tá entendendo? Não. Eu falei alguma coisa aqui, Olinto? Não, o Olinto disse que não. Então eu também não. Acho que soltou, foi sem querer. Ali foi a carne, agora volta para o espírito. O cabra estava no pá ainda. Tem gente que vai te olhar só no passado. Era ela, era ele. Fica pasmo. Bota lá no versículo 8, bonitão.com. O site de Léo é bonitão.com.br. Quiser acessar, vai, Léo. O 999. Mas, e quando dizia isto, vendo eles, foi levado. Oxê, mano, é 3,9, não turba não. Isso é sinal que não está prestando atenção. Tem que mexer lá em alguma coisa ali para a atenção voltar. Em nome de Jesus. A palavra foi como?
Aí foi boa, não sabe nem o que foi. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Agora olha lá. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. 2 pontinhos. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceu. Cara, aí, gente. Isso é coisa para assombrar? Hã? Para se alegrar, né? Quem está no templo se assombra, tem alguma coisa errada. Quem está no templo se alegra com aqueles que se chora com aqueles que... Mas aqui não é um momento de choro, aqui é um momento de essa desceu agora, viu? Aqui é um momento de se alegra quando a vitória vir para o teu irmão, pelo amor de Deus. Apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Verso 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizesse andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos e negastes, tendo ele determinado que fosse. Sabe por que eles estavam criticando, não estavam vendo e estava tudo assombrado? Porque foi eles que mandaram Cristo crucificar. Escute, gente. Não se entristeça nunca quando alguém não se alegrar com a tua vitória. Vou repetir. Não se entristeça nunca quando alguém não se alegrar com a tua vitória. Aí você pergunta a mim: o que é que eu preciso fazer, pastor? Pergunta ou não vai perguntar? Em outros dias eu dizia: vaza dar essa pessoa. Mas eu vou dizer para você: essa pessoa precisa ser Deus, quando dá algo a gente, é para a gente abençoar alguém. Deus não te chama para ser um egoísta e ser aquele que agora vai criticar o outro. Escuta, por favor. Alguns neopentecostais gostam de fazer o evangelho da vingança, mas aqui nós somos pentecostais. Pentecostal não tem a ver com vingança, tem a ver com o Pentecoste que foi descido o Espírito Santo sobre nós, nos deu poder e autoridade. O dia de Pentecoste. Deus não chamou você para julgar Ele porque Ele te julgou, para condenar Ele porque Ele te condenou, para acusar Ele porque Ele te acusou, para tentar matá-lo porque Ele tentou te matar. Deus chamou para você dar outra. Às vezes o silêncio fala mais do que uma palavra. Um gesto de amor fala mais do que palavra. Está entendendo, gente? E às vezes a gente está querendo se vingar daquela pessoa que não acredita na gente, que não aposta na gente. É você que tem que saber quem você é em Deus. É você que precisa saber quem Deus é em você. Porque isso fala muito sobre você e sobre quem Ele é para você. Então você precisa entender isso. A transformação não compete ao outro, compete a mim. Eu sou transformado para sou curado para curar. Eu só posso falar de algo que eu já venci, sim ou não? Porque senão, se eu não venci, eu não tenho como falar. É jogar palavras ao vento. É alguém olhar para você e dizer: eu não vou acreditar nessa pessoa porque ele está falando daquilo que ele nunca nem viveu. Então, se você vai ser ouvido ou não, pouco importa. O que importa é que você continue falando, é que você continue vivendo,
é que você continue pulando, cantando, adorando, salmodiando e dizendo que Ele é para você tudo que você mais precisava. Somente, mais nada. Mentalidade, ambiente e transformação. Você, abra por favor Romanos capítulo 12, 2. Só Romanos 12, 2. Abra aí, Léo. E não sedes conformados, mas sede transformados do vosso, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá? Escute. Você não é formado pelo ambiente que te formou. A sua formação não tem a ver com aquilo que Deus quer fazer. Você tem que estar com uma mentalidade, o que? Disposta a ser transformada. Verso 2. E não está conformado ou conformada com esse mundo. O mundo te oferece coisas aparentes que te levam à perdição, mas o que Jesus te oferece são coisas eternas que te levam aos céus, ao reino dele. Aí agora outra coisa, vai lá, abre em Salmos 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves, guiar-te-ei com os meus. Escute, você não está limitado ao que te ensinam. Por quê? Porque você tem sua própria razão, seu próprio entendimento, sua própria consciência. Então, se é bom, estou dentro. Se é ruim, estou fora. Se é bom, venha. Se não é bom, joga fora. Paulo está dizendo assim na carta aos Coríntios: olha, ouve o que eles estão falando. Se é coisa boa, retém. Se é coisa ruim, joga fora. Você tem entendimento. Você não é irracional. Diga para o teu irmão, você tem uma cabeça para pensar, pelo amor de Deus? Sim ou não? Vamos lá para mais um versículo. Salmo 113, verso 7 e verso 8. Fez conhecido o seu... 113. Fez conhecido... Vai, 113. Verso 7 e 8. É o quê? Travou. Levanta, ó pobre, do pó e do monturo, levanta o necessitado. Faz para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Olha cá. Deus, quando levanta a pessoa do chão, a Bíblia diz também que Ele levanta o pobre, levanta o necessitado e faz sentar com os príncipes. Então, se Deus faz isso, às vezes você está dizendo, mas eu não tenho condições para chegar lá. E Deus está dizendo, a condição não é sua, a condição é minha. Deus está falando, não tem a ver com a sua condição, tem a ver com o que você acredita, tem a ver com o que você crê, tem a ver com o que você está sendo alimentado. E a palavra diz que Deus, Ele pode mudar a história da nossa vida do dia para a noite. Para a noite. Para finalizar, Gênesis capítulo 12, versículo 2. Bota aí, meu filho. Gênesis 12, 2. Foi rápido o outro. E far-te-ei uma grande, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o quê?
E tu serás. Quem era a bênção era quem? Abraão. Abraão era o quê? Um homem. E Deus disse: eu far-te-ei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, e o teu nome, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus está declarando para você que Ele vai fazer de você uma pessoa grande, uma pessoa forte. Tu és uma torre forte. Tu és uma casa construída na rocha, que o vento vai passar, a tempestade vai passar, mas a casa não será abalada. Deus está te dando uma oportunidade de você entender que por mais que disseram que você não era capaz, é Ele que tem a última palavra sobre a sua vida. Fique de pé e vamos encerrar.